Muito bem, vamos dar início à nossa reunião de executivo de 7 de julho de 2014. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento os nossos colegas, os senhores jornalistas, Edifício Público, doutora Teresa. Pedidos de ordem do dia. Quem quer usar a palavra? Portanto, é o Carme e a Itália? Carme. É? Não, o Ricardo tinha dito que... também quer. Sim. Então, Ricardo Federado e o vereador depois Madeira Lopes. Não é? E eu também. Vereador, faça favor. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Vereadores, caros colaboradores do município de Santarém, Srs. Jornalistas, minha cara diretora administradora da empresa municipal Águas de Santarém. Sr. Presidente, duas notas de saudação. Uma para o Instituto Politécnico de Santarém, pela iniciativa de um conjunto de professores, pela inovação e criação no Politécnico de Santarém de uma licenciatura em redes sociais. Isto demonstra-se não só apenas numa fase de imensas dificuldades que têm vindo a ocorrer no ensino superior, especialmente nestes últimos 3 anos, demonstra não só uma vontade da afirmação do Instituto Politécnico de Santarém naquilo que é o quadro distrital de politécnicos, mas também e fundamentalmente uma afirmação do Politécnico de Santarém no âmbito dos politécnicos nacionais. Todos nós sabemos daquilo que é público que existe, de certo modo, o risco / perigo de, de hoje para amanhã, poder haver uma fusão que vá muito para além das fronteiras distritais, que englobe não apenas o Politécnico de Santarém e o Politécnico de Tomar, mas também possa envolver um outro Politécnico. E não posso deixar de manifestar, e julgo que todos vós se poderão associar a esta manifestação de regozijo pelo facto de o Politécnico de Santarém ser pioneiro na criação de uma licenciatura em redes sociais que está marcadamente ligada àquilo que são os tempos modernos e que vão ser, sem dúvida nenhuma, os próximos tempos daquilo que será a importância das licenciaturas para a ligação às empresas. E as redes sociais, para todos nós, entra pelas nossas casas, entre os nossos computadores, entra pelos nossos telefones adentro e têm, de facto, uma grande importância e são, de facto, e poderão vir a ser, um grande motor económico. Não é por acaso que uma das principais empresas americanas deste setor é também uma das empresas cotadas em bolsa de maior montante. E por isso não podemos deixar de regozijar-nos por ser de Santarém, por ser o Politécnico de Santarém que toma a dianteira neste processo. Depois também, Sr. Presidente, deixar aqui uma nota de esperança para aquilo que vai ser o trabalho dos bombeiros deste país. E especialmente num concelho como o nosso, que ao fim e ao cabo temos municipais voluntários e temos ainda quartéis em Pernes e Alcanede, desejar, porque entramos no dia 1 de julho na fase Charlie, que acaba por ser a fase mais preocupante do ponto de vista do combate a incêndios, e durará, se não falha a memória, até ao final de setembro, acaba por ser um período em que não só os próprios bombeiros, mas também as suas famílias têm sempre um grande espírito de vontade, mas também um grande nervosismo. Todos nós sabemos aquilo que são as condições em que grande parte dos bombeiros presta os seus serviços, uns nos regimes devidamente regulados e totalmente protegidos, outros nem tanto, e portanto não queria deixar uma palavra de fortuna, desejar que o ano seja um ano que ao nível dos incêndios fique muito aquém daquilo que foram os últimos anos, mas especialmente desejar, e esta é a pergunta ao Sr. Presidente, se tiver essa informação, saber se a Autoridade Nacional de Proteção Civil habilitou as várias corporações de bombeiros com aquilo que é a sua obrigação, que era o fornecimento de um conjunto de equipamentos para, de uma forma devidamente consistente, poderem fazer o combate a incêndios. E também, se o Sr. Presidente puder nos informar qual foi o trabalho da prevenção.
porque continuamos todos nós a assistir, e julgo que hoje é um facto, já poucos podem fugir a ele. O problema não passa tanto pelo período de combate. O problema é, grosso modo, a forma como é preparado o período que deveria ser, e aí o controle é do Ministério da Agricultura, de preparação das matas, limpeza de matas, de obrigação junto dos proprietários de fazerem um conjunto de funções e de atividades que diminuíssem e minorassem ao máximo o perigo de incêndio. E, portanto, Sr. Presidente, gostaria de saber da parte do Sr. Presidente da informação que tem por parte da GNR, PSP, das várias forças de segurança do nosso Conselho, que informação é que existe sobre essa matéria. Depois, Sr. Presidente, gostaria de trazer aqui também uma questão, que é a questão da Unicer. E porquê é que eu trago a questão da Unicer? O atual Ministro da Economia foi, como todos nós sabemos, Presidente do Conselho de Administração da empresa que era dona, e ainda é dona, da Unicer. E eu gostaria de saber, Sr. Presidente, porque eu acho que esse também é um papel que tem que assistir cada vez mais aos Presidentes de Câmara, aos executivos municipais, saber o que tem sido feito por parte da autarquia, desde que foi decretado o encerramento daquelas instalações. Todos nós já sabemos, todos nós temos feito a noção disso, que aquele encerramento obrigou a despedimentos, obrigou a deslocalização de muitos trabalhadores, muitos deles até de Santarém, que tiveram que ir trabalhar para as instalações do norte do país. Mas confesso, para alguém que ouviu tantas vezes elogio à qualidade das águas de Santarém, nomeadamente por parte da empresa que geria e gere a proprietária do espaço da Unicer, que até dizia que a água de Santarém era das melhores águas do país, eu acho, Sr. Presidente, pelas responsabilidades que o senhor tem enquanto Presidente da Câmara Municipal de Santarém, mas também por via dos investimentos que a empresa Águas de Santarém tem efetuado, que são investimentos importantes para o nosso Conselho, eu acho que é importante passarmos para um passo seguinte, que é, eu vou dizer isto entre aspas, de pressão junto à própria empresa, que detém a Unicer, de saber se há ou não probabilidade, viabilidade, daquele espaço poder ser reaberto e poder elaborar. Pode não ser uma elaboração como existia até há 2, 3 anos atrás, 4 anos. Mas, de certo modo, e considerando o investimento que foi feito durante anos, décadas, naquelas instalações, eu acho que aí há um papel muito do Presidente de Câmara. E se o senhor puder contar publicamente, muito bem, mas eu gostaria de saber, Sr. Presidente, que trabalhos é que o senhor tem feito nessa matéria de sensibilização por parte daquela empresa para reabrir como merece, não só a empresa, como os trabalhadores, como o próprio município de Santarém, que, se bem me lembro, sempre teve um papel de total lealdade para com aquela empresa, e não tem a ver destes últimos mandatos, tem a ver de toda a história das relações da autarquia com a Unicer, e por isso eu acho que é toda a justiça que um dia nós possamos almejar que aquele espaço possa elaborar como bem merece, não só o Conselho, como os trabalhadores que estiveram ligados àquela empresa e todas as suas famílias. Por fim, Sr. Presidente, dizer-lhe que este sábado, como é meu timbre, passei pela cidade e queria dizer, Sr. Presidente, que ou a água de Santarém, que é de qualidade, como nós sabemos, tem um efeito estranho no centro histórico, ou ela de facto não lava. Porque eu estive a reparar nas manchas que existem nos vários pavimentos da nossa cidade, no centro histórico, e se é certo que as nódoas que existem no seminário, eu acho que elas estão piores, que até se agravaram. Porque estando a biju fechada, eu acho que... E o Sr. Presidente já deu aqui a desculpa de que um dos problemas tem a ver com a pedra. Eu até admito que a pedra possa não ser a melhor para efeitos de limpeza. Só que o problema da limpeza é uma questão visual. O cheiro, infelizmente, não está ligado à questão visual. E por isso, Sr. Presidente, queria dizer-lhe o seguinte. Algo estranho se passa com a água quando serve para lavar. Porque a imagem que existe daquelas pedras do seminário, a imagem que existe do cruzamento da rua Capelo e Ivans com a Teixeira Guedes, a imagem que existe da rua Serpa Pinto, são imagens de ruas que não são lavadas todas as semanas, Sr. Presidente. Sou muito franco. É impossível aquela rua ser lavada todas as semanas. Eu até acredito que ela possa ser lavada uma vez por mês. Vou admitir isso. Agora, serem lavadas todas as semanas não são, certamente, porque eu verifiquei que, grosso modo, a sujidade que existia a semana passada mantém-se. E também, como faço aquela rotina todos os sábados, eu verifico que o estado dos pisos é mais ou menos o mesmo para agravar. E, portanto, não vejo
que a água, que é tão boa para o nosso consumo nas nossas casas, que porventura, e que na realidade é vendida pelas Águas de Santarém, ao nível da limpeza das ruas do nosso centro histórico, essa água deixa muito a desejar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. António Carmo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, caríssimo público, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, 2 pontos neste período antes de ordem do dia. Primeiro, que está relacionado com a circular urbana, com a Rua O. Já em 22 de março de 2013, portanto, o ano passado, pelo vereador Lugero, e já este ano, em 7 de abril de 2014, pelo vereador Ricardo Segurado, foi aqui trazido a este período antes de ordem do dia o problema da junta de dilatação na Rua O, junto à Escola Superior Agrária. Mais de um ano envolvido e que continuamos a sentir que da parte da autarquia nada é feito relativamente a este assunto. Bem sabemos que cabe às Estradas de Portugal. Então, mas a autarquia não tem que pressionar as Estradas de Portugal, não tem que articular com as Estradas de Portugal, não tem que exigir às Estradas de Portugal que aquele problema seja definitivamente ultrapassado. É incompreensível que mais de um ano depois da primeira chamada de atenção pelo vereador Lugero Mendes, nesta Assembleia, neste Executivo, em 22 de março de 2013, envolvido um ano pelo vereador Ricardo Segurado, e continuamos a passar na Rua O e a sentir o mesmo problema. E, portanto, isto é incompreensível, na minha opinião. E, portanto, eu gostava de saber o que é que o Sr. Presidente tem a dizer sobre este assunto. Que reuniões é que já teve com as Estradas de Portugal? Que compromisso é que as Estradas de Portugal já assumiram? Se tem ou não havido esses contactos. Porque eu não posso aceitar que aquela obra seja difícil de realizar quando, noutros pontos do país, o mesmo problema existe ou já existiu, porque, entretanto, já foram resolvidos. E, portanto, gostaria de saber o que é que, de facto, se passa. Segundo ponto. O vereador Ricardo Segurado falou aqui da falta de limpeza do centro histórico a semana passada. Entretanto, uma semana se passou e a limpeza falhou nesta semana. Bom, Sr. Presidente, não é só no centro histórico. E não tem só a ver com a lavagem das ruas. Mercado municipal. Sr. Presidente, mercado municipal está num desleixo indescritível. Olhem, quando saírem desta reunião, para o mercado municipal. Paredes já sem tinta, zonas sem tinta, com o cimento à vista. Isto não tem a ver com limpeza. Isto tem a ver com fazer ali uma intervenção, que não é uma intervenção de fundo. Pinte-se. Embeleze um dos postais mais bonitos da nossa cidade. E não se deixe estar naquele desleixo, naquele desprezo, a que está afetado o nosso mercado municipal. E depois há pormenores que nós temos que ter em atenção. À volta do mercado municipal existem aquelas portas, enfim, que têm aquele estouro em azul. E depois, na parte superior, em meia-lua, existem como que umas janelas. E que têm na parte exterior umas tiras em madeira, umas ripinhas em madeira. Mas existe uma que não é igual. Essas ripinhas em madeira foram substituídas por uma madeira com furos. Mas como é que isto é possível? Como é que isto é aceitável por parte da autarquia, que tem a obrigação de manter aquele espaço, que é um espaço qualificado? Como é que pode ser? Um espaço emblemático da nossa cidade, e nós deixamos que alguém, por cima de uma das portadas, daquelas portas laterais, tantas, que apareça que tivesse sido retirado as ripinhas e que seja colocado um tapume em madeira com buraquinhos. Certamente houve ali algum objetivo, mas a verdade é que não pode ser. A verdade é que não pode ser, tem que se manter aquela traça inicial.
E, portanto, temos os azulejos, muito bonitos, lindíssimos, cujos turistas muito apreciam e que deve ser um orgulho de todos os scalavitanos, e tenho a certeza que é, mas a verdade é que nós não podemos depois ter a beleza dos azulejos e na parte superior, que deveria estar devidamente pintado, aparecerem pedaços de parede com cimento à vista. E outros sujos, junto ao telhado, naquelas pequenas torres, sujo. Não pode ser. Não pode ser. Portanto, a gestão da cidade passa também por, nestes pormenores, haver um cuidado particular no embelezamento. Não se pode fazer ali uma intervenção de fundo. Sei que havia um projeto que, entretanto, foi avançado pelo PSD, apresentado com pompa e circunstância, mas que está, como se diz na gíria popular, em águas de bacalhau. E, portanto, já que não se avança com esse projeto, pelo menos que se pinte o mercado municipal nas partes que têm que ser pintadas, de branco, e que se cuide das zonas que estão alteradas para que se mantenha a traça. E aquele monumento, que é nosso, belo, que esteja bonito, de cara lavada. Pelo menos que isso seja feito, Sr. Presidente. E que não se continue a passar pelos diversos pontos da cidade e que nada se faça relativamente a estes pequenos pormenores. Isto são questões de pormenor e de atenção. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Idália. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, senhores funcionários, doutora Teresa, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, muito boas tardes. Sr. Presidente, a primeira nota que lhe quero deixar é para lhe dizer que aquela nódoa que eu adotei há cerca de 4 semanas continua na mesma. E, portanto, quando o senhor a semana passada nos dizia que, primeiro, que era lavado todas as semanas, depois já não era todas as semanas, esta pelo menos está lá há 4 semanas e eu vou continuar a segui-la com bastante dedicação. E irei dando nota daquele que é o estado da arte. Independentemente de podermos seguir ou não a nódoa, o meu colega Ricardo Segurado já aqui falou na questão do cheiro do centro histórico. Mas não é só o centro histórico, é também nas freguesias, é também nos diferentes bairros de Santarém. Há queixas de lixo que nos chegam todas as semanas ao e-mail, continuam a chegar-nos, Sr. Presidente. Queria perguntar-lhe também, porque a semana passada aqui trouxemos a questão das marachas e dos produtores, dos agricultores de São Vicente de Paúl e de Val de Figueira. Passou uma semana, quais foram as diligências que a Câmara de Santarém fez para nós podermos informar as pessoas que já esta semana também nos voltaram a contactar. Queria perguntar-lhe, Sr. Presidente, qual é o plano de repavimentações do Concelho de Santarém na sequência daquelas que são as obras de saneamento. Continua a haver descontinuidade na repavimentação, eu diria que é uma repavimentação intermitente. Por exemplo, na freguesia de Almoster, em Almoster, há uma rua onde foi tudo repavimentado à volta, à exceção de cerca de 12 metros. Não percebemos porque é que há 12 metros que não foram repavimentados. Uma vez mais as máquinas chegaram, fizeram o trabalho de um dia e foram-se embora e nunca mais voltaram. Ficaram 12 metros para repavimentar. Gostava de perceber que raio de planeamento, se me permite usar a expressão, mas que planeamento é este que permita a uma empresa contratada pela Câmara de Santarém, certamente supervisionada pelas Águas de Santarém, fazer um trabalho destes saindo impune. Chega, faz a sua obra, não acaba, vai-se embora. E isto já não é a primeira vez que acontece. Gostaria de saber qual é o plano de não só de repavimentação do Concelho de Santarém, como qual é o papel da Câmara e das Águas de Santarém enquanto entidade que fiscaliza uma obra que contratou e que não deve certamente deixar andar à vontade.
Sr. Presidente, queria também perguntar-lhe pelo relatório de monitorização das encostas de Santarém. Eu relembro que há cerca de 3 meses perguntei por ele aqui numa reunião do Executivo, numa reunião ordinária. E o senhor disse-me nessa mesma reunião, há cerca de 3 meses, que na semana seguinte iria ter uma reunião com o Sr. Secretário de Estado e que traria certamente o documento. Eu gostaria de saber, Sr. Presidente, qual foi o teor da reunião, o que é que concluíram, onde é que está o documento, porque nós gostaríamos de ter acesso a ele. As barreiras de Santarém são matéria subejamente da responsabilidade de todos nós, para não termos uma leitura fiel e periódica daquele que é o estado da arte. Sr. Presidente, queria deixar-lhe outra nota. E a nota é acerca daqueles cerca de 2 milhões de euros de penalização da Câmara de Santarém, que resultam de uma sentença do TAF de Leiria. E resultam porque foi parar a tribunal uma ação que resultou de trabalhos feitos sem contrato, mandados fazer pela Câmara de Santarém, mas isso a Justiça dirá, se me permite usar a figura de estilo, dirá de sua Justiça. Mas resulta não só dos trabalhos mandados fazer sem contrato, resulta de juros, resulta de pedidos de indemnização e resulta do facto de não ter sido constituída uma comissão arbitrária que devia de ser composta pela Câmara de Santarém, pelo empreiteiro e pelo representante do Ministério da Justiça. Por falta de iniciativa da Câmara de Santarém, não se constituiu essa comissão. O Sr. Presidente bem pode fazer todas as interjeições que quiser, mas todas as semanas, quase, ou em todas as reuniões de Câmara, eu lhe faço perguntas acerca deste processo, o senhor diz que já respondeu sem nunca nada nos ter dito e agora faz algumas interjeições. Eu gostaria, Sr. Presidente, se não se importasse, que nos traduzisse o que querem dizer essas interjeições, uma vez que sobre este processo o senhor nada nos diz. Mas queria perguntar-lhe com clareza, porque deixou a Câmara passar o prazo para constituir a comissão de avaliação, porque deixou a Câmara passar o prazo para contestar a ação e se a Câmara deixou agora de novo passar o prazo para poder contestar a sentença. Sr. Presidente, são perguntas que gostaria que respondesse aos eleitos do Partido Socialista. O último grupo de questões prende-se sobre os processos disciplinares aos funcionários da Câmara de Santarém. Sr. Presidente, há várias reuniões que temos vindo a questionar sobre o que se passa com os processos disciplinares que foram levantados aos funcionários da Câmara de Santarém. Os eleitos do Partido Socialista têm o direito de saber, mas nós representamos aqui munícipes e dentro desses munícipes representamos também os funcionários da Câmara e temos todos direito a saber o que é que se passa. Nós sabemos que o que esteve na base da instrução dos processos aos funcionários resultou em funcionários deslocados do seu local de trabalho, funcionários a quem foram pedidos trabalhos inexequíveis por um conjunto de vicissitudes que nos foram aqui relatadas por um advogado de um dos funcionários que veio a uma reunião de Câmara no período depois da ordem do dia, isto depois do Sr. Presidente nos ter dito que não havia nada, não havia qualquer processo disciplinar. Se aqui não tem vindo aquele advogado naquele dia nós continuávamos sem saber nada. Mas sabemos que há um conjunto de funcionários a quem foram instruídos processos disciplinares, funcionários que foram objeto de processos de averiguação porque tinham concorrido a cargos de chefia no final do anterior mandato e funcionários que foram deslocados fisicamente para outro local de trabalho, que não aquele em que estavam colocados à data do concurso. E, Sr. Presidente, nós queremos saber se isto efetivamente é assim, se foram dadas novas funções ou novas tarefas a estes funcionários que foram objeto de processos de averiguações e processos disciplinares, se o senhor considera que os funcionários têm condições de trabalho dignas depois de terem sido deslocados dos locais de trabalho onde estavam quando concorreram ao dito concurso
ao dito concurso no final do anterior mandato, e isto são questões, Sr. Presidente, que lhe temos vindo a colocar e que o senhor não responde, mas que diz a mesma coisa. Eu já respondi. Não, o senhor nunca respondeu, nunca nos disse nada sobre este processo. Mas esperamos, Sr. Presidente, e pedimos-lhe que hoje não nos venha dizer sobre os processos disciplinares. Eu já respondi, já tive a oportunidade de responder noutras reuniões. Não nos respondeu, não nos disse exatamente nada, Sr. Presidente. E nós estamos aqui perante um problema político. Se o senhor considera que aquilo que fez aos funcionários não é um problema político, o facto do senhor nos remeter para aquilo que nunca nos disse é efetivamente um problema político. Assim como é um problema político aquilo que depreendemos ser um conjunto de funcionários incomodados sem justificação. E aquilo que queremos saber, Sr. Presidente, é o que é que se está a passar com estes funcionários. O que é que está a ser feito? Em que fase é que estão estes processos de averiguações? Ainda existem? Ó Sr. Presidente, eu penso que a seu tempo nos vai ser dada razão, porque aquilo que está em causa, aquilo que nos apercebemos é que tem sido feita perseguição a estes funcionários, tem sido criado mau ambiente, têm sido postos trabalhadores da Câmara contra trabalhadores da Câmara e, Sr. Presidente, isto é algo inadmissível e é algo a que o senhor tem andado a fugir de dar resposta. E esperamos mais, Sr. Presidente. Os eleitos do Partido Socialista esperam mais. É que estes funcionários deixem de ser importunados. E esperamos que tudo isto seja arquivado e que nada resulte daqui, porque, efetivamente, se é assim como nós depreendemos que seja, e o Sr. Presidente não nos diz nada, portanto nós não temos aqui nada que nos diga que não é desta forma, se é assim, é bom que seja arquivado, porque efetivamente eu diria que a montanha gerou algo muito pequenino. E esse pequenino, por muito pequeno que seja, nem mesmo sendo pequeno, nós conseguimos saber, porque o senhor fecha-se em copas e nada nos diz, mas alguma coisa se passa, porque efetivamente veio aqui um advogado que nos disse o que é que se estava a passar, efetivamente há trabalhadores deslocados, efetivamente há trabalhadores neste momento a desenvolver a sua atividade profissional na Câmara de Santarém, sendo funcionários da Câmara de Santarém e não tendo condições de trabalho e tendo condições de trabalho piores do que aquelas que tinham quando tudo isto foi desencadeado. Ó Sr. Presidente, não somos só nós, enquanto eleitos, que temos direito a uma resposta. E a palavra do Sr. Presidente são os funcionários e, no fundo, todos aqueles a quem o senhor tem que prestar contas, que é a todos nós. Muito obrigada. Vereadora Inês. Barroso. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos colaboradores, Doutora Teresa Ferreira, Comunicação Social, Público. Pedi para utilizar a palavra neste período antes da ordem do dia, porque realmente tinha algumas informações a partilhar convosco, nomeadamente em relação ao desporto. Deixar uma palavra de enorme felicitação ao Gimnoclube de Santarém, não só pela organização do Scalabis Cup, da atividade que levou a cabo com a participação de cerca de 500 atletas estrangeiros de 48 delegações de 12 países, e na qual nós tivemos ainda a brilhante prestação dos atletas scalabitanos. Tendo conseguido o apuramento para o Campeonato do Mundo por grupos de idades na modalidade de trampolins, este campeonato que se vai realizar nos Estados Unidos da América, em Daytona Beach, Flórida, de 2 a 16 de novembro, 4 atletas: Gonçalo Faro, em juvenis, e Rita Batista, Marta Cunha e Patrícia Antunes, em júniores. Portanto, deixar uma palavra de felicitação ao clube, ao seu treinador Fernando Gaspar e também aos 4 atletas apurados para este Campeonato do Mundo. Depois, em termos nacionais, deixar também uma palavra de apreço aos nadadores da Escola de Natação, pois na categoria de Masters A, ou seja, nadadores de 25 aos 29 anos, Eduardo Moço sagrou-se campeão nacional nos 50 metros livres e terceiro nos 50 mariposas, e João Bastos foi também campeão nacional em 200 metros estilos e vice-campeão nacional em 200 metros bruços. Portanto, deixar esta palavra no âmbito do desporto. A parte da educação, permitir também um reforço da informação que o Sr. Vereador Ricardo Segurado connosco já partilhou e, portanto, dizer que, obviamente, também nós enquanto Executivo,
e nos regozijamos com a criação da licenciatura em redes sociais e na atividade e proatividade que o Instituto Politécnico de Santarém demonstra mais uma vez no acompanhamento das exigências das sociedades atuais. Deixar também uma palavra ao agrupamento de escolas Alexandre Herculano pela dinamização e organização, portanto, do segundo encontro Arte de Educar, que decorreu na passada quinta-feira na Escola Superior de Saúde, onde se analisaram questões relacionadas com a escola 40 anos depois e que desafios temos na escola, no ensino de hoje. Portanto, tivemos mais de cerca de 350 professores a analisar temas da nossa sociedade educativa atual e, portanto, deixar também uma palavra de felicitação à organização por parte do agrupamento de escolas e também uma palavra de, mais uma vez, regozijo pelo facto do nosso corpo docente do Conselho continuar interessado e motivado para a análise e o debate das questões que são hoje período da ordem do dia em termos educativos. Gostaria ainda de fazer uma referência relativamente à informática e à modernização administrativa, partilhar que o município tem, em conjunto com as juntas de freguesia, desenvolvido um portal cujo template, portanto, cuja base é igual para todas as freguesias, mas depois são estas que vão inserindo conteúdos e que vão utilizar essa ferramenta em prol dos seus fregueses. E dizer que temos então o lançamento do portal das freguesias já agendado para dia 9 em Alcanede, para dia 14 em Moçarria e para dia 16 em Arneiro das Milhariças, sempre pelas 21 horas nas sedes das juntas de freguesia, convidando obviamente municípios, todos os fregueses em particular, os destas freguesias e obviamente todos os municípios que se queiram associar no lançamento do portal das freguesias. Dizer também que Val de Santarém já está também a trabalhar no sentido de vir a ter o seu portal. Muito obrigada e é só. Muito bem, obrigado. Vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores vereadores, os senhores trabalhadores da autarquia, comunicação social, doutora Teresa, demais presentes. Sr. Presidente, eu gostaria de começar por algumas questões mais simples ou não. Aliás, começar por algo que já aqui foi também referido, que tem a ver com a limpeza da cidade e do concelho. Enfim, eu não vou repetir o que já foi dito, vou recordar algo que tem a ver com a limpeza dos contentores e designadamente dos contentores ou das ilhas ecológicas subterrâneas. Porque, de facto, as queixas que nos chegam em termos de cheiro, em particular das ilhas ecológicas, é de facto preocupante nos dias de maior calor. De facto, é um cheiro nauseabundo que tem vindo. E eu não sei se a limpeza dessas ilhas subterrâneas, enfim, qual é que é a periodicidade com que está a ser feita, mas de facto há queixas várias relativamente a essa situação. Por outro lado, os jardins, se há alguns que estão, enfim, relativamente bem, geralmente aqueles que mais recentemente foram alvo de intervenções, outros há, como por exemplo o Jardim de São Bento, que se estão a transformar num autêntico matagal. Para além dos passeios, das ervas nos passeios, o próprio jardim, já pouco tem de jardim, já mais parece uma zona do olival não cuidada. Continuando no tema limpeza, durante aquele dia em que o movimento de limpeza das fontes esteve na Fonte da Junqueira de manhã, tive a ocasião de contactar com um munícipe que me chamou a atenção para algo que a vegetação não permitia ver, mas de que ele se queixava no que diz respeito à canalização de águas pluviais. Portanto, existe ali junto à Fonte da Junqueira, à Fonte das Quatro Bicas, uma mina de água. E para além das situações de água que já não está a correr, já não está devidamente canalizada naquele equipamento que é composto pela fonte e pela mina, portanto já corre por outros sítios, há também uma zona de saneamento, penso eu, e de águas pluviais que escorrem já do Planalto e que passam por ali, mas que durante uma última intervenção que terá envolvido máquinas, terão sido entulhadas e entupidas, levando a que, quando há chuvas, acabem por correr por fora e calcar por cima da estrada.
Isto foi a informação que nos transmitiram, nós desconhecemos se assim é. O que é certo é que a manilha, essa assim da estrada, de águas pluviais da estrada, está parcialmente destruída, parcialmente entupida. Essa sim é visível a olho nu. Quanto ao resto, implicava entrar por trás da mina, cortar as canas para perceber o que se passa ali atrás. Não sei se a Câmara tem nota desta situação. Depois, Sr. Presidente, vimos na comunicação social dois factos que nos chamaram a atenção e que somos levados a referi-los. Um tem a ver com a anunciada intenção da extinção da Associação de Desenvolvimento das Serras da Área e Candeeiros, por parte de 3 municípios que fazem parte desta associação. Eu recordo que numa anterior reunião de Câmara eu fiz perguntas à Câmara Municipal de Santarém relativamente ao envolvimento da Câmara, ao pagamento das cotas da Câmara nesta associação e ao funcionamento da própria associação, referindo e ligando nomeadamente ao problema da despoluição do Rio Maior. E o Sr. Presidente da Câmara na altura disse-me que não tinha os dados em dia. Eu não deixei a pergunta por escrito. No entanto, se já tiver alguma informação, eu gostaria que nos transmitisse. E já agora, portanto, em relação às perguntas que eu tinha deixado, soma-se agora esta preocupação, enfim, em relação à extinção da associação. Não sei se a Câmara Municipal de Santarém tem uma posição relativamente a esta situação e, designadamente, como é que vê o futuro, se vier a desaparecer a associação, no que diz respeito ao combate a incêndios por parte da equipa de sapadores florestais, que está dependente ainda desta associação, bem como o problema da ETS, que continuo sem saber em que termos é que está a funcionar, com que trabalhadores, e se ainda existe lá algum trabalhador a trabalhar na estação de tratamento de efluente suinícola de Alcobertas, Rio Maior, da parte da Associação de Desenvolvimento da Serra da Área e Candeeiros. E se este desaparecimento irá agravar ainda mais o funcionamento daquela estação de tratamento, porque continuamos sem ter sequer a certeza se ela continua a receber alguns efluentes ou se está de facto completamente desativada. A outra questão, Sr. Presidente, tem a ver com a estrada da estação. Continua cortada, quando o prazo era até o dia 30 de junho, o prazo inicial. E, entretanto, ficámos a saber, ao contrário do que tínhamos ficado, da ideia com que tínhamos ficado, que o acesso, decididamente da parte do empresário naquela estrada, não foi garantido nas melhores condições, o que lhe estará a trazer prejuízos e dificuldades. Mas, diz esse empresário nos jornais, não sei se é verdade, mas gostava que o Sr. Presidente confirmasse, é um empresário que aparentemente tem uma atividade de lavagem de veículos, que diz que só soube do corte da estrada pela comunicação social, que portanto não terá havido nenhum contacto da parte nem da Câmara, nem da empresa adjudicatária da obra, ou do consórcio, de que o corte da estrada se iria efetuar, dentro de limites temporais, e quais as soluções para que moradores e empresas pudessem continuar a sua vida, embora com todos os constrangimentos que necessariamente teriam, mas enfim, com o menor prejuízo possível. E, portanto, é chocante se de facto não houve a comunicação feita previamente e tentativa de soluções pontuais para cada um destes casos que existem naquela estrada, que felizmente, se calhar nem são, felizmente ou infelizmente, se calhar nem são assim tantos, dada, enfim, a natureza do povoamento ali junto à mesma estrada. Depois, Sr. Presidente da Câmara, na última reunião eu trouxe aqui a preocupação relativamente ao Teatro Sá da Bandeira, se iria fechar ou se iria continuar, dada a política de recursos humanos no processo de reestruturação da Viver Santarém. Eu agora deixo a mesma pergunta em relação ao posto de turismo. Embora o Sr. Presidente, de uma forma também ligeira, também já o tenha referido, que apesar do município de Santarém, ou os municípios perderem as competências na área do turismo, que o posto de turismo obviamente não estaria em causa e não iria encerrar. Eu quero acreditar que assim seja. Mas a verdade é que o posto de turismo já vinha trabalhando com, enfim, no limite, diria eu, com 2 funcionárias, para manter um horário, enfim, aceitável para o atendimento dos turistas, das pessoas que visitam a cidade, já seria ali pelos mínimos, e com o despedimento de uma dessas trabalhadoras, perguntar qual é que é a solução ou se o posto de turismo corre o risco de fechar. Sr. Presidente, finalmente, uma última questão. Foi tornado público numa Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da cidade de Santarém
que o antigo espaço do Banco de Portugal, que até já foi anunciado como sendo um edifício que poderia ser vendido, que seria entregue, ou que já estaria apalavrado, entregá-lo à Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém. Aliás, foi firmado pelo próprio presidente desta associação, que é eleito nessa Assembleia de Freguesia. E eu gostava de saber se existe alguma negociação, algum contacto, alguma deliberação, dado que foi afirmado isto publicamente. Muito obrigado. Muito bem. Só escrever. Muito obrigado, senhores vereadores. Só um bocadinho. Começando por responder ao vereador Ricardo Segurado, também se faço a mesma saudação ao IPS e dizer que numa última reunião com o Instituto Politécnico de Santarém também há outros dados que merecem ser dados a conhecer e também dar os parabéns ao IPS por da mesma forma, porque o Dr. Jorge Justino diz que é o terceiro Instituto Politécnico com maior empregabilidade. Eu acho que se estes cursos são bons de surgirem, também a empregabilidade é importante. E eram dados recentes que o Instituto tinha e eu também, nesta matéria, fiquei bastante satisfeito de saber que o nosso Instituto Politécnico consegue ter empregabilidades de grande monta e que o tornam dos mais competitivos nesta matéria do nosso país. Relativamente à questão dos bombeiros municipais, realmente entramos na fase mais complicada. Esperamos que corra como nos últimos anos. Nos últimos anos, ao nível da prevenção, tem sido feito bastante. O Conselho de Santarém tem bastantes ignições, mas tem vindo a diminuir a área ardida, devido não só à prevenção, mas também aos meios alocados a estas fases. Temos como boa prática a questão das ZIFs, que muitas freguesias têm vindo a implementar, tem feito com que os matos, ou seja, os terrenos sejam limpos e permita que não haja uma propagação tão grande das ignições quando elas ocorrem e, portanto, esperamos que se mantenha assim, mas sabemos sempre que há um grande grau de imprevisibilidade nestas matérias. No que questionou sobre a questão da Autoridade Nacional de Proteção Civil, isto é uma notícia nacional, com a questão com a questão dos EPIs, dizer que nós, à semelhança de todas as outras corporações do país, também não tivemos em número suficiente estes equipamentos de proteção individual. Dizer que hoje, na reunião preparatória da reunião de Câmara, o nosso comandante tinha-nos dito que, salvo erro, na sexta-feira, tinham recebido um e-mail em que provavelmente iria haver uma alteração sobre esta matéria e que a Secretaria de Estado estava a ponderar fornecer a todos os bombeiros, a todos os trabalhadores. Nós tínhamos, salvo erro, era 15 mais 8, foi o dado que eu tinha durante a manhã, mas 15 mais 8, ou seja, se cada trabalhador tem que ter mais que um equipamento, portanto, alguns deles são fatos, pelo menos 3 para cada trabalhador, como veio, não dá para todos eles. Portanto, foram solicitadas as vidas, como o Sr. Vereador estava a dizer, para toda a corporação, esperamos que assim aconteça. Agora, se quer que eu diga, eu duvido é que chegue já para esta fase e provavelmente demorará algum tempo. É algo que temos a lamentar e porque sabemos o esforço que é feito e também nos últimos anos a área ardida do nosso país é algo que nos deve levar a todos a ponderar sobre estas matérias e também aqui quem tem decisões mais centrais deve antecipar estes problemas e não reagir perante deles. O Sr. Vereador Ricardo Segurado perguntou também sobre a questão do Unicef, o que é que tínhamos feito. Eu vou responder e também vou dar aqui uma nota que já foi pública em jornais de economia sobre a autenticidade do mesmo ramo. Dizer que sobre outra entidade do mesmo ramo do nosso Conselho, a Fonte Salem. Dizer o seguinte, os últimos contactos que tivemos com o Unicef foi por via do urbanismo, onde estão a aferir a possibilidade de ajudar na questão de uma plataforma logística na zona Santarém. Os últimos contactos que temos são estes, não no que estava a dizer de retomarem a atividade que já tiverem, mas, portanto, presumo por este tipo de questões que estão a ponderar reconverter aquele espaço provavelmente para outro tipo
de atividades. Agora, gostava de lhe dizer que, em sentido contrário, a Fonte Salem está a apostar no nosso Conselho, e uma reunião que tiveram ainda a semana passada comigo e com o vereador Luís Farinha, vão fazer um investimento de cerca de 8 a 9 milhões de euros no nosso Conselho, onde vão transformar a unidade de ali junto à autoestrada, portanto, numa unidade ibérica, onde vão produzir grande parte dos refrigerantes para todo o seu mercado a partir de Santarém. Portanto, é um investimento que é expectável que esteja concluído no final de maio do próximo ano, e que venha a criar entre 20 a 30 postos de trabalho no nosso Conselho. Portanto, temos que nos congratular com este investimento. Este investimento já foi anunciado publicamente pela empresa, e, portanto, eles vieram nos comunicar e começar a diligenciar no sentido das licenças e do processo de licenciamento da obra. Portanto, temos de nos congratular com investimentos desta monta e com a criação de postos de trabalho no nosso Conselho. A questão da limpeza, e também entroncando aqui com várias intervenções de outros vereadores, eu dizer ao Sr. Vereador Ricardo Soeiro, também passo no centro histórico e cruzamos, por acaso é um hábito que já temos ambos há muito tempo. O sábado de manhã, geralmente, entre outros, mas o sábado de manhã é feito com a família, geralmente no centro histórico. E eu disse aqui que era limpo, e a água de Santarém serve para limpar e é utilizada, e foi limpo, e esta semana foi limpo outra vez. Agora, o que lhe quero dizer é que vamos às ruas principais. Algumas pequenas ruas não conseguimos lá ir por causa do carro dos bombeiros não chegar lá, mas as principais são limpas, e reafirmo isso. Quando diz a questão da pedra, realmente a pedra é um problema. É mais porosa, tem uma série de dificuldades, além de ter sido caríssima. E hoje, numa reunião que tivemos, até a nossa engenheira, a Laura, nos disse que há outro problema que leva às nódoas. Tem a ver com as árvores que deitam, nesta altura do ano, uma goma qualquer que leva à sujidade e que é difícil limpeza no solo. Portanto, queria deixar esta nota. O vereador António Carmo questionou sobre a questão da Rua O, da Junta de Dilatação. Eu quero dizer que já tivemos uma reunião, já tinha dito aqui neste fórum, aqui no nosso executivo, que nós já tivemos uma reunião sobre várias matérias no Estado de Portugal, inclusive sobre estas, onde reafirmámos o que não só os nossos serviços técnicos, como os próprios senhores vereadores, vereador Ludgero, na altura, vereador António Carmo, e solicitámos que isto fosse alterado. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa, que é o seguinte: já o fizemos por escrito. O vereador Luís Farinha, em reuniões também já que teve com as Estradas de Portugal, referiu isto. Agora, nós, se, por exemplo, em Pernes, nos substituímos às Estradas de Portugal e vamos fazer o muro, como foi falado na última Assembleia Municipal, estamos a fazer o projeto, depois teremos que lançar o muro. Neste caso não o vamos fazer. Temos pressionado, agora as Estradas de Portugal deverão tomar como boa as nossas indicações. Agora não podemos substituir-nos a ele. Agora que essa pressão tem sido feita, o Sr. Vereador sabe que ela tem sido. Relativamente à questão, ao Sr. Vereador, vamos pressionando, ou seja, temos feito, agora não nos vamos substituir a eles. Voltando para cumprirmos a 1 hora o Sr. Vereador falou também da questão do mercado. Nós fizemos alguns pequenos arranjos no telhado, ou seja, como as infiltrações que lá houve, ou seja, algumas outras estão programadas, portanto, mas irei dar nota, nomeadamente esta que aqui referiu, de uma madeira. Uma bandeira, sim, com furos, portanto, iremos tomar com nota. O Sr. Vereador já tomou nota disso, iremos falar. A questão que a vereadora Idália colocou, nomeadamente as questões da lavagem, já respondi ao vereador Ricardo Assegurado. Dizer que a questão das marachas, nós remetemos por via da vereadora Inês para a engenheira Maria João. A engenheira Maria João não nos deu ainda nota disso. A engenheira Maria João não está de férias esta semana, esta quinzena, portanto, daí não termos dado nota disso.
Plano de repavimentação no âmbito das obras das águas de Santarém. O Sr. Vereador também agora poderá dar uma volta pelo nosso Conselho e verificar que uma grande parte das repavimentações já estão feitas. Em Almester, algumas ainda não estão feitas, assim como não estão noutros concelhos. Noutros locais, mas uma grande parte já está a ser feita, assim como falámos aqui em reuniões anteriores, tanto eu como a doutora Teresa Ferreira, vínhamos dizendo que ao final do ano isso terá que ser feito. Eram muitos quilómetros, chegámos a ter quase 150 quilómetros de estradas com intervenção das águas de Santarém por via desta empreitada, portanto uma empreitada muito grande que vai decorrer até ao final do ano. Temos que fazer essas pavimentações todas. Já aqui foi assumido, tanto por mim como pela doutora Teresa, que a posterior será verificado centímetro a centímetro para que não fique nenhuma irregularidade nos pisos sobre os quais houve intervenções. Isto será feito e tenho a certeza que o trabalho ficará bem feito e nós, com a nossa fiscalização, faremos isso. A questão do relatório de modernização das encostas de Santarém. Sr. Vereadora, eu não podia ter dito que era uma questão com o Secretário de Estado. O que eu aqui referi é que realmente reunimos com o Secretário de Estado há algum tempo atrás, mas fizemos reuniões com a equipa que estava a fazer o trabalho por via do LNEC, que a pessoa que está à frente é o engenheiro Francisco Salgado, todos nós conhecemos, já há vários anos acompanha este problema das nossas encostas, e dizer que ele tem tido algumas reuniões com os nossos técnicos, como é sabido, já entregou um memorando com parte do trabalho, mas que até ao final deste mês de julho dará informação toda, ou seja, o trabalho será apresentado, o relatório final será apresentado no final de julho, ou seja, esse relatório depois será disponibilizado. Relativamente à questão que referiu dos trabalhos, 2 milhões de euros, Sr. Vereador, eu reafirmo que já disse, e quando se fala em questões de sem contrato, claro que o Tribunal, o Ministério Público, tudo verá isso, mas também eu lembro, ou seja, a Rua O, o Largo Seminário, tanta coisa que infelizmente foi feita sem procedimento e que temos que alterar essa maneira de atuar para sempre. Já disse, a Câmara Municipal não foi notificada na altura, o advogado recorreu dessa matéria. Processos disciplinares, como sabe, os processos disciplinares, e falando-se, que o Sr. Vereador está sempre a perguntar, os processos disciplinares vêm a reunião de executivo. E se nós repararmos, como disse, me lembrou-me aqui a vereadora Susana Pita Soares, quando estamos a falar de processos disciplinares, eram 5 os processos disciplinares que tínhamos a decorrer. E desses processos disciplinares, nas últimas reuniões de executivo já vieram vários deles, ou seja, portanto 4, portanto falta um, ou seja, não sei se será mais algum a correr, portanto todos estes processos têm vindo à reunião de executivo. Não, os funcionários, passa-se o que se passa com os outros funcionários, vereador. E deixa-me só dizer aqui outra coisa para terminar sobre esta matéria. Eu quero dizer aqui, já o reafirmei, que nós não fazemos perseguições a funcionários, por mais que a Sra. Vereadora queira fazer passar essa imagem. Eu até já... Sra. Vereadora, eu não sou advogado, não irei falar sobre essa matéria, também ao Sr. Advogado, e será noutros fóruns. Agora quero dizer outra coisa, e a Sra. própria Vereadora o reconheceu. Quando fizemos uma visita às instalações do município de Santarém, e a Sra. Vereadora já tinha cá estado também como vereadora, uma coisa que pôde constatar foi a melhoria significativa das condições de trabalho no município de Santarém. E isso é algo que nós temos nos pautado ao longo dos anos para que pudesse acontecer, e não é à toa que acontece um prémio que nós recebemos todos os anos, que a Sra. Vereadora Susana Pita Soares tem referido, ao prémio esse
que muitas autarquias concorrem e não ganham, nós olhamos para o que é a qualidade de vida dos nossos trabalhadores e temos essa preocupação. Portanto, era isto que eu gostaria de dizer sobre essa matéria. Vereador Inês Barroso, portanto, também dar os parabéns aos atletas que foram referidos, também a questão do site das juntas de freguesia, e claro, esperamos. Está a conferir, Vera? É, portanto, é melhor fechar. Ricardo, se fosse um cavalheiro, oferecer-lhe o casaco. Mas se calhar fecha aí, Ricardo, fecha aí a porta aí atrás, porque deve estar. A porta está. Isso é que deve ter feito também. Sr. Vereador, a questão da. Vereador Francisco Madeira Lopes, a questão da limpeza, já referi as intervenções de outros vereadores, a questão da limpeza das ilhas ecológicas, a periodicidade, não sei, terei que perguntar a periodicidade com que é feita, não tenho isso presente. A questão dos jardins, dizer que nós temos uma equipa que faz a manutenção dos nossos jardins, ou seja, temos tido condições também atípicas, ou seja, ainda chove e faz calor, que leva a que a erva cresça mais depressa, e precisávamos bastante de calor para outras situações que são do conhecimento de todos, mas isso está feito, ou seja, e este jardim também já foi intervencionado e deve estar para ser, está calendarizado para que o seja dentro em breve, à semelhança de todos os outros. Também está a questão da mina que refere na fonte da Junqueira, que foi entulhada. Terei que pedir aos nossos serviços do departamento. As condutas de canalização, tudo bem. Certo, mas pronto, iremos verificar esta situação. Também está a questão da ADSAIC e as questões que aqui foram formuladas na anterior reunião e nesta. O que o vereador perguntou, entre outras coisas, era do ponto de vista dos pagamentos, ou seja, eu referi, ou seja, não tenho isto agora aqui presente, que muitos pagamentos a entidades destas e outras, como sabiam, estavam dentro do nosso programa do PAEL, portanto, estando no PAEL, deverão ter sido pagas, ou seja, nós, como disse aqui a semana passada, recebemos a terceira tranche, estamos a acabar de pagar a terceira tranche, e dizer-lhe que no concerne ao encerramento desta entidade, ou seja, eu falei com um dos senhores presidentes de Câmara, como sabe, são 13 os municípios, salvo erro, Maior, Porto Mós e Orem, ou seja, esta decisão ainda está neste âmbito, ou seja, agora é uma proposta deles que vai ser discutida, obviamente, quando nos deram nota disso, ou seja, eles agora íamos fundamentar isso, e isso ainda vai ser discutido pelos restantes municípios que fazem parte da associação, onde nós nos incluímos. Portanto, neste momento é a proposta que está em cima da mesa, que nós agora teremos que nos ir debruçar sobre ela. Sei que estão 13 postos de trabalho em causa, que o Presidente de Porto Mós disse que se tivesse possibilidade de conseguir enquadrar dentro do seu quadro pessoal, disse que sabia que teria dificuldades, mas precisamente por aquilo que o Sr. Vereador referiu, que é a questão da limpeza dos terrenos, da limpeza das matas, porque uma parte deles era esse o trabalho que faziam, não eram sapadores florestais. Teremos que verificar isto. Não, neste momento é os dados que tenho, eu não sei se chegou, entretanto, tive conhecimento disto. Eu não sei se virá a reunião de Câmara, mas eu falarei isso convosco antes de tomarmos uma decisão, portanto também me comprometo a ter isso convosco, ou seja, e dar-vos a conhecer quando nos chegar as propostas. Eu presumo que até o município que está à frente, neste momento, eu penso que será, eu não sei se é Orem, se é Porto Mós, mas eu acho que é Orem. Acho que é Orem que está à frente da ADSAC. Relativamente às outras matérias, ou seja, se está a receber afluentes, também não tenho informações neste momento.
A questão da estrada da estação, a situação relativamente ao empresário, ou seja, nós demos nota, ou seja, a informação que temos é que quando começou a obra foi comunicado a todas as entidades. Agora sabemos que houve algumas reclamações a quando, nomeadamente a nível de supostos cortes de água, que não foram cortes de água, o que aconteceram foram rebentamentos por via da intervenção que estava a haver, ou seja, houve várias, nomeadamente este empresário, que necessita de água para a sua atividade normal, que se queixou ao município que não tinha sido informado. Nós fomos fazer a verificação, não eram cortes, eram, ou seja, rupturas que decorreram da empreitada. A questão de ter demorado o tempo que dissemos é que houve a pavimentação desse vereador começa amanhã, e houve uma parte, que é uma parte mais argilosa, que teve que levar uma pequena correção, removida em um enchimento, ou seja, quando estávamos para fazer a pavimentação, detectou-se que havia uma parte que queria ser removida, queria levar um enchimento, e daí ter levado este tempo que mediou entre o que estava previsto e o que estamos eu acho que é para a semana, começando amanhã, uma semana. E, portanto, essa primeira fase depois poderá ficar ao uso, ou seja, poderá ficar aberta, nomeadamente até à entrada da estação. Outra informação que eu também queria dar sobre a questão da estação. Foi-nos comunicado pela REFER, sim, foi-nos comunicado pela REFER que em agosto e setembro, com o início de agosto, final em setembro, será colocada a paragem superior será colocada a passagem superior pedonal na Ribeira de Santarém. Portanto, foi o que nós tínhamos solicitado se fazerem um esforço enquanto estivesse a decorrer a obra, porque já que estamos a causar transtornos, que sejam todos de uma vez, e portanto esperamos que esta obra fique também concluída por parte da REFER neste tempo, ou seja, final de setembro esteja concluído. Dizer ainda, para terminar, já passámos da uma hora, que peço desculpa, Teatro Sá da Bandeira já estava perdido. O Teatro Sá da Bandeira não tem a ver com a questão do posto-turismo. O posto-turismo não vai encerrar, ou seja, estamos ainda na sexta-feira passada com os senhores vereadores e com a vereadora Susana Pinta Soares a ver de alocar mais pessoas, provavelmente até ao posto de turismo. E dizer que o posto-turismo também uma ou outra vez esteve encerrado, porque também a colega que está lá muitas vezes teve que, também às vezes faz os grupos, e uma vez não teve que fazer o grupo e encerrou por via disso. Grupos que não estavam programados e que chegaram. Portanto, já uma vez recebemos aí há pouco tempo uma reclamação de uma senhora que estava fechado no posto, e quero dizer que foi esse o motivo pelo qual esteve fechado. A Associação para o Desenvolvimento e para o Banco de Portugal não temos conhecimento disso. Eu quero dizer, o que está falado para o Banco de Portugal e está assumido entre nós, há duas situações, e que, falando aqui com clareza, nós queremos instalar um modelo de intervenção integrado no antigo Banco de Portugal. Esta é que está. Não sei se a Associação para o Desenvolvimento disse que estaria lá. Porquê? Porque também é uma das entidades, faz parte do nosso Conselho Local de Ação Social. Presumo agora, só para a Associação para o Desenvolvimento, com toda a certeza, não será. Se foi referido nos moldes de dizer que nós estaremos lá por via do serem parceiros do CLAS, aí terá razoabilidade. Agora, só para a Associação para o Desenvolvimento, não será com toda a certeza. Portanto, isto que fique bastante claro. Como sabe, o modelo de intervenção integrado é algo que já vem sendo desenvolvido há algum tempo. A vereadora Susana Pita Soares está a acompanhar, e nós esperamos, precisamos aqui de algumas autorizações, sim, nós precisamos aqui de algumas autorizações de acesso à base de dados, ou seja, que têm dificultado de alguma maneira o início do processo, mas é este o que está previsto para lá. Também há uma outra possibilidade, que eu quero dizer publicamente, ou seja, já que foi referido, também há a possibilidade de, no espaço soberano, agora temos que verificar os acertos, isto poderá ser complicado. Houve uma primeira fase, a APA esteve interessada em deslocalizar-se para lá, a APA está no
está no Largo assim, no nosso centro histórico, ou seja, queria mudar de instalações, também há a possibilidade. Agora, ver se dará para conciliar todos lá. Podemos ter esta dificuldade. Houve uma altura que tiveram interessados, depois por questões financeiras houve aqui um menor interesse, e nesse menor interesse avançámos nós com um modelo de intervenção integrado para lá. Agora retomaram com interesse, portanto, falando abertamente do que se passa com estas situações. Portanto, respondendo a tudo, entrando no período da ordem do dia, Sra. Vereadora, terminamos 1 hora, ou seja, aí temos outra reunião. Sra. Vereadora, não é a minha última palavra, temos que nos disciplinar e conseguimos disciplinar. Começámos às... O senhor tem a última palavra. Não tem a última palavra, ou seja, todos nós temos a última... Se a senhora vereadora fosse questionar, a última palavra seria minha, que eu iria responder. Temos que nos disciplinar, temos 1 hora. Sim, senhora. Muito bem. Ponto 1, de Armindo. Senhor Presidente, tem a última palavra, certo? Neste aspecto, ou seja, vamos, ou seja, se for muito... Responder a uma questão, não ficou respondido. Se a vereadora respondia a todas as questões. Ponto 1, de Armindo Piedade Joaquim. Ponto de ordem à mesa, por favor. Sim. Só para lamentar que o Sr. Sim. Presidente não nos dê oportunidade de contestar aquilo que o senhor diz na sequência das questões que Ó, Sra. Vereadora. e para lamentar que isso aconteça. Ó, Sra. Vereadora, Lamentar profundamente Sra. Vereadora, temos 1 hora, ou seja, sabe que não é que temos sempre dado, e tanto este Executivo pugna por isso. Agora, muitas vezes, é a mesma questão em cima de uma questão. Eu acho que respondi a todas as questões. De Armindo Piedade Joaquim. Viola as leis da democracia desta casa. Certidão de aprovação de localização referente à instalação de um aterro de resíduos inertes. Alguns vereadores querem usar a palavra? Eu quero, Sr. Presidente. Faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, queria que me ajudasse, por favor, e que me dissesse em que data é que veio ao Executivo este mesmo assunto, que eu não estou a conseguir ver. Vereador Luís Farinha. Tem-se no cerco da ata, mas eu não estou a conseguir. 24 de março. Como? 24 de março. É ligar o microfone. Sr. Presidente, queria que me dissessem que data é que veio este 24 de março. Ok, muito bem, eu não conseguia ver. Então, em 24 de março, nós... Obrigada. Em 24 de março, nós comunicámos ao Sr. Presidente na reunião, e depois de termos apreciado a documentação que nos foi enviada, por não termos condições para tomar decisão, pedimos ao Sr. Presidente que fosse retirado este assunto, e assim foi retirado da ordem de trabalhos. Em 28/5 já deste ano, foi feita uma informação técnica por um técnico superior da Câmara de Santarém, em que se definia um conjunto de requisitos para que se emitisse a certidão de aprovação da localização e que, obviamente, tem que ser objeto de aprovação por este Executivo Municipal. E nessa mesma informação, na linha 3, era referido, no que concerne à formalização da pretensão e aos impactos previsíveis sobre o meio ambiente local, entende-se solicitar ao requerente que apresente um relatório técnico que dê resposta às questões pertinentes levantadas na citada reunião camarária. Sr. Presidente, eu não consigo encontrar aqui na documentação que nos foi distribuída o relatório técnico que responde àquelas que são as questões que nós levantamos. E por isso, Sr. Presidente, eu queria pedir aos serviços que nos dessem este relatório técnico, porque certamente que para este assunto vir de novo à reunião de Câmara já estão reunidos os requisitos e este relatório já foi entregue. E, portanto, se nos pudessem dar uma cópia do relatório, eu ficava-vos muito grata, uma vez que eu não consegui encontrar, mas é natural que eu não tenha conseguido abrir toda a documentação. Sr. Presidente, dizer-lhe que sem este requisito nós não temos condições para fazer a apreciação da pretensão, uma vez que não conseguimos saber qual é o impacto que tem esta instalação
no ambiente, nomeadamente não sabemos qual é a distância à primeira casa, a distância aos equipamentos coletivos, qual é a posição do parque e, portanto, não temos os dados que nos permitam tomar de novo uma decisão e, portanto, pedia-lhe o documento que está aqui e que foi reiterado pelo técnico superior da Câmara na sua informação que está datada, como disse, tive há pouco a oportunidade de referir, de 28 de 5 de 2014. Muito obrigada. Arquiteto Paulo Cabasso. Põe o microfone. 24 de março, pelo menos, foi reunião. É por isso que eu peço aqui. Tinha mais documentação do que esta proposta de acho. O vai dar outra É possível. Funciona? Arquiteto. Está em causa desde o princípio a emissão de uma certidão da aprovação de localização está circunscrita nos termos da legislação à verificação de conformidade ou não conformidade dos instrumentos de gestão territorial. O técnico informou a preparação numa primeira informação técnica diz claramente que, de acordo com o que está estabelecido na filosofia da intervenção do Plano Diretor Municipal, a atividade em si, por correlação com as indústrias extrativas, é compatível por via da percepção daquilo que é o regulamento do PDM, é compatível com os espaços agroflorestais. E essa é a razão principal porque se tem que trazer à reunião de Câmara, é circunscrever a aceitação ou não, não é propriamente a aceitação da atividade em si, será só verificar se a pretensão é compatível ou não com o PDM. Portanto, essa é a razão que nos leva a ter alguma urgência na emissão do parecer, sob pena de podermos deixarmos correr alguns prazos. Relativamente à questão que se levantou, posso dizer o seguinte: de facto, é verdade, o técnico informa uma segunda vez as questões que foram levantadas na anterior reunião de Câmara onde este assunto teve discutido, tentou descalculizar um a um, houve alguns que respondeu, outros não conseguiu responder. O primeiro que respondeu de facto, a verdade que o lugar em si não está na jurisdição do ICNF. Exatamente, eu até que não é na redação. Portanto, será, fora da jurisdição do parque não faria sentido pedir o parecer nem sequer ao escutar. Nos outros aspectos, relativamente ao relatório, de facto o técnico faz este comentário dizendo que se deve pedir a informação adicional que foi pedida na anterior reunião de Câmara ao próprio documento, neste caso. Mas isto é uma situação um bocado sugerida porque, de facto, nós ao pedirmos os elementos, estamos nós a substituir-nos à entrada licenciadoras à atividade. Ou seja, nós estamos a exigir as mesmas competências e a reclamar as mesmas competências que a TRE tem ao autorizar esta atividade. Daí que eu senti muita incomodidade com a situação, percebe que estou a tentar justificar porque é que nós tentamos trazer isto à reunião de Câmara e tentar explicar o que está em causa não tem a ver com o licenciamento da atividade em si. Vamos tomar decisões posteriormente porque há diferentes etapas no processo de concretização deste cenário, não é? Nós estamos no primeiro. De acordo com a lei, é obrigatório obter, junto à entidade coordenadora da atividade tipo industrial, que é o caso, uma autorização. E essa autorização tem que estar agarrada à emissão de uma certidão que é a própria Câmara que a emite. A única coisa que a Câmara tem que dizer é se é compatível ou não é compatível com a atividade. E se qualquer entidade podia consultar o PDM e ter essa percepção. Mas pronto, a entidade licenciadora será a Câmara. Portanto, esta primeira decisão será de verificar se cumpre ou não cumpre os aspectos regulamentares do PDM. O entendimento técnico é que cumpre, há condições para emitir o parecer favorável com condições de preocupações em chamar a atenção de uma série de aspectos dos quais o mais relevante chamo eu, até consta da minha proposta de decisão, é o facto da proximidade a uma linha de água não deve ser a linha de água.
são aspectos que vão implicar na fase posterior do processo de licenciamento, propriamente a realização da operação urbanística, um parecer favorável da RHTES. Portanto, há 3 níveis diferentes. Estamos a tratar primeiro da emissão da certidão, conformidade ou não conformidade com o PDM, a única coisa que tem que se dizer é conforme ou não é conforme. Segundo, é licenciado em termos de atividade junto a uma entidade supracamarária, que será a DRE. Terceiro, não deixa de ser uma operação urbanística, terá que o promotor apresentar o pedido de licenciamento e, nessa altura, teremos o cuidado de verificar aspectos de ordem das características dos materiais, coisa que a DRE já terá tratado, eventualmente. Mas aspectos que têm a ver com, por exemplo, proximidade da linha de água, a subordinação a condicionantes, estamos preocupados com a servidão de um espaço canal, portanto, que está marcado no plano diretor municipal. Isso é relevante também ter em consideração, tem que ser o Executivo a deliberar e autorizar o de face, entre aspas, dessa servidão para a execução do argumento, porque a informação nos serviços é de que não será fazer essa variante à altaria. Portanto, são aspectos que poderão depois ser decididos e considerados à posterior. Vereador Francisco Madeira Lopes, Desculpa, não faz mal. Passei logo a palavra ao... Eu não achei mal porque, pelo menos parte, ou quase tudo aquilo que o Sr. Arquiteto agora disse, já me tinha dito a mim. Eu achei que o Partido Socialista depois também não estava em condições de prosseguir o debate sem ouvir o Sr. Arquiteto, por isso que eu não achei mal que lhe passasse já a palavra. Eu percebo aquilo que o Sr. Arquiteto diz e percebo a situação em que a Câmara está colocada e aquilo que o Sr. Arquiteto está a dizer. Ou seja, no fim de contas, à Câmara pede-se neste momento apenas que diga se o PDM permite ou não a localização desta atividade, desta instalação. Sendo que a atividade em si é licenciada pelo Ministério da Economia e que, a posteriori, a operação urbanística de utilização do solo para aterro também tem que ser licenciada a posteriori pela Câmara Municipal de Santarém. No entanto, eu aqui se calhar sou um bocadinho fundamentalista, admito que sim, mas eu considero que neste tipo de questões a localização é fundamental, é um bocado como no imobiliário, a localização é fundamental. E de facto a maneira como o ordenamento jurídico está feito pode nos levar, com pequeninos passos, acabarmos por vir a concretizar uma situação que depois só no fim é que vamos a ver, se calhar aquilo não era a melhor solução. E eu percebo que a própria legislação, se calhar, que eu não sei, que eu não fui ver, se calhar não exige um estudo de impacto ambiental. Até é possível que não exija, portanto... Só uma pergunta. E exige depois, à posterior, quando for o licenciamento por via da... Do Ministério da Economia. Ministério da Economia. Não tem a ver com a Câmara. Pois. Isso a própria Pode interferir, pois é claro. A instrução de um pedido desta natureza, aliás, até acompanham, exige uma série de requisitos que acompanham o próprio pedido. Portanto, o interessado até juntou a documentação que o DRE na altura exigiu. Portanto, aquilo tem que instruir o pedido com uma série de elementos das quais faz parte da tal certidão que nós agora temos que emitir. Exatamente. Temos que emitir, conformidade ou não, da pretensão com a filosofia de intervenção preconizada pelo plano diretor. Eu acho que, se me é permitido, eu acho que é melhor se calhar retirarmos as questões. Já agora eu só concluía muito rapidamente, tenho pouco mais a dizer. Eu não sei se o Sr. Arquiteto agora referiu, porque há pouco referiu-me que isto foi uma pergunta que o PS fez, logo na altura, os 150 metros, não é, que dista da primeira casa à fronteira. Até aqui a documentação, a construção mais próxima, a construção habitacional tem a 150, mais 150 metros, do sítio do limite do terreno, ou seja, pode acontecer que o depósito, tivemos a ver isto, a ver isso com o Sr. Vereador, a deposição dos inertes em causa pode acontecer do lado mais afastado das construções, que é o que parece, porque a zona mais próxima das construções está ocupada com bastante vegetação, portanto, natural que a distribuição destes inertes aconteça mais na zona próxima do espaço onde está implantada a atividade industrial da empresa carente, que é, portanto, mais para o lado oeste. Portanto, seguramente que a deposição acontecerá mais afastada da habitação. Até pode ser uma das condições determinantes para
ou existe coberto vegetal e não há posição, e no terreno tem duas áreas claramente, isso tenho a oportunidade de mostrar a fotografia, onde se percebe claramente que há uma zona onde terá, portanto, uma zona de coberto vegetal, não fará sentido estar a par, e no outro andar já uma mancha muito acentuada de desflorestação, não é? Onde existe a atividade industrial do referente, a exploração de pedra, e será por aí que se irá. Mas pergunta, mas eu vou retirar. Mas pergunta, mas eu vou retirar o ponto. Sim. Sr. Presidente, se me permite, eu acho que nós não podemos estar a decidir com base em pressupostos, não é? Sim, que os sim. senhores vão depositar os inertes numa ponta mais afastada das casas ou numa ponta menos afastada. Não podemos estar a decidir com base em pressupostos. E há aqui também outras coisas que nós não podemos ignorar. Nós já tivemos reclamações, chegaram-nos reclamações acerca deste processo. Eu próprio já me desloquei ao local e já vi onde é que ele está implantado. Acho que se o técnico, na sua informação de 28/5, posterior à nossa reunião de Câmara, diz muito claramente que se deve solicitar ao requerente um relatório técnico que dê resposta às questões que são levantadas. No fundo, é uma forma também do senhor se comprometer. É que depois de casa trancada, ou melhor, depois de casa roubada, trancas à porta, não é? É porque eu acho que nós estarmos a decidir com base em pressupostos que não são os nossos, com base numa reclamação, num mal-estar da população sobre aquilo que vai ser ali colocado, acho que não nos dá nenhuma segurança. E eu acho que nós estamos aqui para atender, obviamente, ao desenvolvimento económico do Conselho, mas ao bem-estar das populações, e todos nós sabemos o que é que tem sido o incómodo que explorações de inertes, explorações pecuárias têm trazido, e depois de implementado, desfazer. É impossível, é quase impossível, não é? É impossível. Não é nada. E portanto eu acho que nós devíamos ter muito cuidado. Aliás, o técnico salvaguarda-nos aqui, de certa forma, quando pede esta documentação. É o que o arquiteto dizia, mas pronto, com a questão de... Eu não tenho condições para decidir sobre isto. Mas o ponto será terá que ser retirado e ter outra fundamentação. E outra coisa, se me permite, Sr. Presidente, eu entendo toda a boa vontade do Sr. Arquiteto, mas nós não podemos decidir com base na informação verbal que ele aqui nos vem dar. Sim. Temos que ter documentos no processo. Tem que ser assim, fundamentado. O vereador Luís Farinha, portanto, é retirado o ponto 1. Ponto 2, proposta de atribuição de numeração de polícias para diversos arruamentos em freguesia de Bitoreiras. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Unanimidade. Do 3 ao 11 podemos votar em conjunto. De agrupamento de dança e cantares da Póvoa da Isenta, da Micaiosa, Progresso, Cultura e Desporto, da Associação Recreativa Cultural Albergariense, da Associação Recreativa Cultural de Alcaneda, da Associação Recreativa Cultural de Alqueidão do Rei, do Grupo de Danças Cantares Ribatejanos de Santarém, Rancho Folclore de Val de Santarém, Sociedade Recreativa Educativa da Romeira, Centro de Bem-Estar e Social de Alfigueira. Umas são a ratificar e outras não são tanto ratificar, as que são a ratificar e deliberar as que são. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Uma publicidade sonora, Liga Portuguesa quanto ao cancro, um pedido de isenção de taxa, uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 12, sim. Publicidade sonora. Não vou identificar com esse nome. Se calhar é onde para a Europa, a Associação Caixa, se calhar é com o outro. Ratificações. Já encontrou-se, vereador? Ponto 12, vereadora Idália. Sim.
Sim, não é neste ponto. Pronto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, ocupação de via pública, Associação CAIS, projeto Onde para a Europa, pedido de isenção de taxa, uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, ajuste direto com a aquisição de serviços para elaboração de estudo geológico e geotécnico. Quem vota contra? Sim. Em Amiais. Sim. Sr. Presidente, salvo erro, nos documentos que nos foram presentes, portanto, isto tem a ver com uma ponte, não é, que está em risco, mas dizia-se já em 6 de 2 de 2013, em 6 de fevereiro de 2013, que a sua reabilitação ou substituição eram de caráter prioritário, porque estava em causa a segurança rodoviária e de pessoas. E, aliás, já tinha havido uma vistoria em agosto de 2009. Eu queria só perceber se de 2009 para cá se foi feita alguma coisa, se está assegurada a segurança neste momento das pessoas, quais é que foram as medidas que foram tomadas de 2009 para cá, à altura em que penso eu terá sido detectado o perigo. Do ponto foi colocado, ou seja, algumas limpezas e pequenas reparações, mas mais limpezas de vegetação na área, e foi limitada também o acesso e a tunelagem à ponte. Mas continua aberta? Está aberta, mas com acesso à tunelagem foi diminuída com limitação. Limitação de velocidade. Limitada a 30 km máximo e interdito... mais de 10 toneladas, cinco, não é? 5 toneladas. Pronto, interdito trânsito com peso superior a 5 toneladas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 15. Cemitério dos Capuchos, exumação de ossadas, pedido de isenção de taxas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 16. Ação social, restituição de verba de aluno a frequentar a escola do primeiro ciclo de ensino básico. São Domingos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17. Ação social escolar, restituição de verba ao aluno a frequentar Jardim de Infância da Abram. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 18. Escola Básica do primeiro ciclo e número 2 e Ringue do Vale de Santarém. Isto é uma avaliação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19. Prestação de serviços de consultoria. Até por um ponto 19 e 20 da discussão em conjunto. Sim, pode ser. Muito bem. Então, ponto 19, prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica do município e prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica do município. Portanto, pareceres prévios vinculativos. Senhores vereadores, vereador Ricardo, se a favor. Sr. Presidente, de uma forma muito breve, é só para... E o motivo pelo qual fiz esta sugestão tem em conta não só que as matérias são similares, estamos perante duas contratações de serviços de entidades que, ao fim e ao cabo, praticam a mesma natureza de prestação, e não podemos deixar de registar, com a informação que nos é juntada para apreciação, e é perfeitamente normal existirem estas aquisições de prestações de serviços, não está isso em causa. Também não está em causa o facto de existir bem a ficha de cabimento para as duas aquisições, mas há aqui um pormenor que ao fim e ao cabo justifica estas duas contratações, que tem a ver com o número de juristas que a autarquia tem. E por isso, quando já em pontos anteriores de discussão, mesmo aqui em sede executivo, e por vezes até de algum tom jocoso sobre contratação de colaboradores para a autarquia, eu acho que, e não estou a defender os meus colegas juristas, como é óbvio, não é isso que está aqui em causa, mas de facto esta tem que ser uma prioridade ao nível da contratação de quadros para a Câmara Municipal de Santarém. Porque estamos a falar de um conjunto muito considerável de processos que estão neste momento a decorrer, e percebemos facilmente esta necessidade de contratação, até porque, face àquilo que é o regime da Ordem dos Advogados, existe um impedimento legal dos juristas da Câmara Municipal, quando inscritos na Ordem, poderem defender na barra a própria Câmara Municipal. E por isso queria apenas vos deixar esse alerta, porque se há matéria de recursos que importam expressar os quadros, não tenho a menor dúvida em dizer que ao nível de serviços jurídicos, de juristas, é de facto uma prioridade. Vereadora Susana Pita
Soares. Muito obrigada. Caríssimos, permitam-me que na pessoa do Sr. Presidente cumprimente todos, porque a tarde já vai longa. Dar nota só ao Sr. Vereador Ricardo Segurado, que subscreve inteiramente as suas preocupações, e relembrar que é uma das propostas de alteração ao mapa de pessoal e que, terminado este procedimento de operacionais, será desencadeado o procedimento para a contratação de um jurista. Muito obrigado. Portanto, podemos também votar em conjunto. Não se ser separado, não. Ponto 20. Não, peço desculpa. Ponto 19. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21. Prestação de serviços de reparação de 50 contentores de recolha de resíduos sólidos urbanos. Parecer pré-veiculativo. Quem vota contra, quem se abstém. Peço desculpa, diga, Sr. Vereador. Não tem a ver diretamente com isto, mas na última reunião o Sr. Presidente falou na aquisição de 100 novos contentores. Já fizemos. São coisas distintas. São coisas completamente distintas. Isto é a reparação de 50 já existentes. É a reparação de existentes. Nós temos, nomeadamente no inverno, há a prática de, às vezes, nas braseiras e isso, deitarem e depois acabam por... E nós temos que cortar e fazer com rebitos e essas reparações são feitas... Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, porque o outro dos 100 também já veio aqui, o parecer prévio dos 100 contentores. Já, portanto, nós já... Prestação de serviços de suporte e manutenção evolutiva do postal do Executivo, também um parecer pré-veiculativo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, candidatura ao programa solar, intermês. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de realojamento de agregados familiares sinalizados de habitação de arrendamento em mercado privado. Peço desculpa. Ponto 25. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26. Dação de pagamento, cumprimento de parcela de terreno, cita no Vale de Santarém. Os senhores casal da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27. Pagamento de compensação. Lote 3, bairro 1, Vale de Estacas. Estou a dar a palavra. Sr. Presidente, este ponto regressa à reunião de Câmara, na sequência das dúvidas que aqui foram suscitadas, face ao que está aqui em questão. E relembro, não sendo o valor, enfim, de 396 euros o que está aqui em causa, também a informação veio à reunião de Câmara com o cabimento e a existência de fundos disponíveis, e à data a dúvida que se nos colocava era se era ou não legal o pagamento desta chamada compensação. Daí que tivesse sido sugerido que este ponto fosse retirado para uma apreciação jurídica, para um parecer jurídico. É ou não legal que a autarquia atribua estes 396 euros sob forma de compensação, que acaba por, não sei se estou a dizer aqui algum erro, mas parece-me que se trata de um subsídio, se for compensação, se há aqui alguma equiparação, quer dizer, se há alguma disposição legal para que a autarquia tome esta decisão, porque para mim, volto a referir, enfim, para nós, vereadores do Partido Socialista, volto a referir, a questão não é o valor dos 396 euros, é termos ou não competência para decidirmos sobre esta matéria. É ou não legal nós tomarmos esta decisão, porque se nós votarmos, mesmo não analisando a questão legal, e apenas o fizermos pelo valor que é baixo, nada nos diz que daqui por um ano, durante a nossa legislatura, não venha a este órgão uma decisão do mesmo teor, aí não já pelo valor de 396 euros, mas, por exemplo, de 39.600 euros. E se não é legal agora, também não será legal nessa ocasião. E então que decisão é que tomaremos nesse momento? E, portanto, nós fizemos este pedido, o ponto foi retirado, regressou à divisão jurídica e
o senhor diretor desta divisão, o seu chefe de divisão, e muito bem, refere que já se tinha manifestado relativamente a este ponto, ou seja, já tinha emitido um parecer. Sinceramente, agora não me recordo se o documento onde está exarado esse despacho do Sr. Chefe de Divisão veio a essa reunião de Câmara ou não, porque às vezes os documentos não nos são enviados na sua totalidade e, portanto, não me recordo se veio ou não. Se veio, a verdade é que não foi feita na altura essa leitura, mas a sua chamada de atenção e agora a leitura desse seu despacho volta-nos a colocar o mesmo problema da legalidade da nossa decisão, que para mim é a única coisa que está aqui em causa. Porque o Sr. Chefe de Divisão, na sequência do parecer jurídico das técnicas, diz: concordo apenas com a assunção do encargo respeitante à cota mensal. Bom, eu sou geógrafo e, portanto, quando nós caminhamos para norte, não podemos caminhar em mais nenhum outro sentido. Vamos para norte, não vamos para oeste, nem para sul, nem para noroeste. Vamos para norte. E, portanto, se o Dr. Torrão diz aqui que concorda apenas com a assunção do encargo respeitante à cota mensal, e agora pergunto eu, que sou geógrafo, aos juristas que se encontram aqui nesta sala, se o Dr. Torrão está a querer dizer com isto que não é legal a compensação. E, portanto, fica-me aqui novamente a mesma dúvida. É ou não legal nós estarmos aqui a tomar esta decisão? Porque me parece, pelo despacho do Dr. Torrão, que não deve ser legal. Portanto, mas também não tenho a certeza se é esta a opinião dele. E era isto que eu gostava que fosse esclarecido. Só isto. Porque o Dr. Torrão pode estar a dizer que concorda apenas com a assunção do encargo respeitante à cota mensal, porque não lhe cabe a ele decidir se deve ou não a Câmara agora atribuir os 396 euros de compensação. E, portanto, se for essa a sua leitura, é uma boa leitura, é uma leitura correta, deixou ao órgão que decida se deve ou não haver compensação. E, portanto, eu volto a colocar a mesma questão, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Volto a colocar a mesma questão. Eu gostaria que fosse esclarecida e pedia que este ponto fosse retirado. E que fosse esclarecido. É ou não legal? É ou não legal? Porque em caso de dúvida, eu retirar-me-ei. É ou não legal? É ou não... Estamos aqui a... É ou não legal que a Câmara atribua esta compensação? É esta a questão que eu coloco. Vir aqui, mas a vereadora Susana, sim. A ver se o Sr. Vice-Presidente vai falando entretanto. Eu, efetivamente, faço a leitura de que sim, que é legal, cabendo ao Executivo, obviamente, deliberar nesse sentido. Lendo e interpretando aquilo que está exarado no parecer emitido pelo Sr. Dr. José Torrão, que passa a citar, diz o seguinte: assim, o município de Santarém já assumiu o pagamento da cotização, mas o pagamento da compensação poderá efetivamente concretizar-se caso o Executivo Municipal assim o entenda. Quer-me parecer que, mais do que uma questão legal, e o facto de a palavra compensação estar, entre aspas, se deve antes também àquilo que decorre de uma obrigação moral do município, que nunca comparticipou com qualquer quantia relativamente à questão dos condóminos. Portanto, nós nunca teremos contribuído, mas também nunca nos foi solicitado o pagamento dessa quantia. Portanto, não foi por negligência, não foi por incúria por parte do município, foi por também não ter havido antes essa solicitação. Pelo que o pagamento dessa compensação, que ascende agora a 396 euros, subtraída do âmbito da aplicação de prescrição, diz o Dr. Torrão, não mais representaria do que um eventual dever de ordem moral e social.
uma liberalidade. Portanto, foi meu entendimento, na interpretação que fiz, desde que foi o parecer do Dr. Torrão, que tratando-se de dever de ordem moral e de ordem social, nos poderia caber, e atendendo à quantia, como o Sr. Vereador António do Carmo referiu, não vendo que haja aqui qualquer impedimento legal, poder efetivamente honrar o pagamento desta quantia, na medida em que o município, os nossos arrendatários, usufruem de frações e, portanto, contribuem também para aquele que é o desgaste do condomínio. Portanto, foi este o meu entendimento, e tendo também dúvida, porque relativamente, e percebo o pressuposto que indicavam relativamente aos documentos, porque já é informação que é feita em cima de informação antecedente. Eu própria andei à procura da informação, porque não sei se ela efetivamente, apesar de eu a ter visto, terá vindo anexa aos documentos na reunião anterior. Portanto, foi neste sentido que a trouxe novamente ao Executivo, e já chega o nosso Dr. José Torrão. E, portanto, parece-me que é este o entendimento, ou pelo menos foi esta a leitura que eu fiz no documento. Susana, faz. Dr. Torrão, em jeito de enquadramento, boa tarde. Eu já disse ao Dr. Torrão qual é que era o assunto. Recorda-se ao Dr. Torrão. Mas, Susana, faz o enquadramento. Tem que ver com o pagamento de uma compensação no lote 3 do bairro 1º de Julho, que em tempos o Soutor já tinha emitido um parecer relativamente ao pagamento ou não desta compensação por pagamento de condóminos. A questão que se está a colocar, não pondo em causa o dever de ordem moral e social, é se há enquadramento legal para que o Executivo possa tomar uma posição e possa deliberar relativamente a este assunto. Não sei se foi claro em termos de enquadramento, e se é essa... Se me permite, Dr. Torrão, a questão aqui não é o valor, nem é a questão moral, e portanto eu concordo inteiramente. A questão é se a nossa decisão é legal. Se há, de facto, esse suporte legal, porque hoje são 396 euros, amanhã podem ser 39.600, e nós devemos ter a mesma posição. E, portanto, foi bem enquadrado pela doutora Susana, mas era só esta questão aqui. Doutor Torrão, faça. Se me permitirem, daquilo que eu recordo do processo, e à data, existiu de facto, em 2 de dezembro de 2011, uma informação da divisão jurídica, em que era proposta duas coisas, ou seja, relativamente ao montante dos 396 euros, isso consubstanciava uma liberalidade, ou seja, não havia qualquer obrigatoriedade legal de pagar esse montante, porque não existiam deliberações, nomeadamente ao nível do condomínio, que obrigasse o município a assumir esse montante, e depois, a partir de 1 de agosto de 2011, já existia essas liberações, e portanto daí tornava-se exigível esse montante. E de facto o meu parecer vai nesse sentido, ou seja, unicamente assumir a partir dessa data os montantes do condomínio. O resto, anteriormente, consubstanciavam-se um pedido em deliberações do condomínio que eu não entendi que seria, não havia sequer algum fundamento ou documentos de suporte para o efeito, e portanto deixa-se à consideração superior. Quanto a mim, não existe fundamento legal para assumir esse montante. Muito obrigado, Dr. Torrão. Então, nós então melhor retiramos o ponto, ou seja, faremos a... Sim. Vota? Então votamos. Não há nada que se possa aduzir a isto, é Muito o bem. entendimento do Executivo. É o entendimento. Ou entendemos que é uma Ou pagamos, liberalidade, que é um dever de ordem moral e social. E votamos favoravelmente, ou Não é fazemos vereador? Sr. Presidente, muito rapidamente, eu parece-me que isto não é contraditório. Aliás, todos nós aprendemos na Faculdade de Direito precisamente isso mesmo. A partir do momento que prescreve, continua a ser uma obrigação natural. E, portanto, é só uma obrigação moral. Ela está aqui. A liberalidade e a obrigação moral não são contraditórias, são a mesma coisa. O problema aqui é que qualquer um de nós pode livremente dispor do seu património. O Executivo não está a dispor do seu património, está a dispor do património de todos. Esse é que é o problema. Muito bem. Quem vota contra? Então,
Está chumbado o último ponto da ordem de trabalhos. Público. Mas já agora, Sr. Presidente, portanto, os senhores vereadores e Sr. Presidente do PSD votaram a favor? Estamos a favor. A favor? Era a favor, Não, sim. está bem. Declaração de voto do Partido Socialista. O Partido Socialista votou contra por não haver enquadramento legal para o pagamento desta quantia, pese embora considere que, do ponto de vista moral, de facto, era justo que a mesma fosse atribuída ao condomínio. O PSD votou a favor desta proposta por entender que, do ponto de vista moral, era uma quantia devida. Muito bem. Público. A CDU votou contra, também por entender que não havia cobertura legal para assumir este pagamento, não obstante, consideramos, obviamente, que moralmente ele devia ser devido, mas os entes públicos e administrativos só podem agir na medida daquilo que legalmente podem fazer. Muito bem. Intervenções do público. Não havendo, está encerrada a nossa reunião.